Esse vídeo começa com o Damian dizendo que essa garota até parece uma modelo. Quando ela se aproxima, ele diz: "E aí, linda, tudo bem?" E ela diz que está tudo bem e pergunta como ele está. Ele fala que ele está muito bem e pergunta qual o nome dela. Ele se apresenta, mas ela fala que precisa ir porque ela vai comer com as amigas dela e ele pergunta se ele também pode ir. Ela diz que provavelmente elas não vão gostar de sentir o cheiro de comida de restaurante. Ele pergunta se elas não vão e ela diz que não e fala que sente muito. Ele pede desculpas por interrompê-la e fala para ela aproveitar o almoço e ela agradece. Ele fala cheiro de fritura de restaurante e fala que isso é muito louco. Ela pergunta se é dele e ele pede com licença e fala para ela chegar mais perto. Ela diz que essa é a cor favorita dela. Ele fala que isso é legal e diz que sim, que esse é um dos carros dele. Ele pergunta se o nome dela é Kendon e ela diz que sim. Ela também pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Damian e diz que é um prazer conhecê-la. Ela fala que lembrava o nome dele, já que o nome dele é fácil. Ele fala que não está querendo segurá-la, já que ela vai encontrar as amigas dela. Mas ela diz que tudo bem e fala que é logo ali na esquina e que elas podem esperar. E em seguida também diz que elas vão entender. E ele pergunta se elas vão entender e o que elas vão entender. E ela diz que elas também são garotas que gostam de carros. Ele pergunta se ela gosta de carros como esse e ela diz que sim. Ela fala que ela também gosta de homens exóticos como ele e ele pergunta se ela acha que ele é exótico. E ela diz que ele pode ser o que ele quiser para ela. E ele fala que isso sim está sendo diferente para ela e pergunta quantos anos ela tem. Ela fala que já tem idade o suficiente e ele pede para ela tomar cuidado. Ele fala que percebeu que ela é alta e em seguida pede para ela dar uma volta. E em seguida ele pergunta se ela tem algum tempo agora e ela diz que sim e fala que gostaria de dar um passeio com ele. Ele fala que é claro e pergunta se ela já esteve antes em uma Lamborghini e ela diz que não. Ele fala que para tudo tem uma primeira vez e diz que vai abrir a porta para ela. Ele fala que se ela não se importar, antes de dar um passeio, ele gostaria de conversar com ela e ela fala que ele é muito gentil. Ele fala que o mínimo que ele pode fazer é abrir a porta para ela e ela diz que ela adora quando um homem assume o controle. Ele fala que ele também gosta quando uma mulher assume o controle e ela fala que ela pode fazer isso se ele precisar e o chama de querido. Ele pergunta se ela vai fazer o desejo dele e ela fala que o desejo dele é uma ordem. E ele diz: "Uau, vamos falar sobre o meu desejo." Ele fala que quer dizer que ela vai atender o desejo dele e fala que ele está sentindo cheiro de interesseira. Ele pergunta se ela está confortável e ela diz que muito e agradece por ele perguntar. Ele pergunta se o desejo dele é uma ordem, ela diz que com certeza. Ele pergunta se ela vai fazer tudo o que ele quiser e ela pede para ele esfregar a garrafa do gênio que ele vai descobrir. Ele fala que nunca disseram isso para ele e pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que é dali mesmo. Ele pergunta se ela disse que ele não poderia ir com ela por conta do cheiro da gordura, se isso foi por conta do McDonald's. E ela diz que sim e tenta dizer alguma coisa, mas fica sem saber o que dizer. Ele fala que ela deve ter dito isso por pensar que ele era funcionário do McDonald's, mas que na verdade ele é dono de 3 franquias do McDonald's. E conta pra ela que hoje ele colocou essa camisa para ver os funcionários dele trabalhando. Ela fala que ele deve cuidar muito bem dos funcionários dele, que ele também vai poder cuidar dela. Ele fala que vai depender o que ela quer dizer com cuidar dela. Ela fala que ela sente que ele sabe o que ela quer dizer. Ele pede pra ela dar uma segurada e ir com mais calma e pergunta quantos anos ela tem. Ele fala que isso realmente é importante e que ele precisa saber e ela fala que ela tem 28. Ele fala que ele vai fazer 29 anos na próxima semana e ela fala que eles precisam comemorar. Ele pergunta como vai ficar as amigas dela e pergunta se ela precisa ligar para elas. Ela fala que já conhece elas e que elas não vão se importar. E já nesse momento ele pergunta o que fez ela voltar e ela diz que vermelho é a cor favorita dela. E ele pergunta se ela está falando do carro e ela diz que sim. Ele pergunta se então foi isso que fez ela voltar. Ele fala que ele gostaria de saber se ela voltou porque ela gosta de homens mais velhos ou se só foi por conta do carro. E ela diz que foi um pouco dos dois. Ele pergunta se ela não se sente uma interesseira por ter voltado só por causa do carro.
Ele pergunta se ela acha isso normal e ela diz que sim e fala que os dois estão juntos ali nisso conversando. Ele fala que eles dois não estão nisso juntos e pede para ela sair do carro. Mas ela diz que não e fala que ele precisa continuar sendo um cavalheiro e abrir a porta para ela. Ele fala que faz questão de abrir a porta para ela sair e ela fala que é uma boa ideia. Ela fala que vai ser melhor ele pegar a chave para ela não fugir com o carro dele. Mas ele fala que sem problemas e diz que isso é muito louco. Ele fala que de uma hora para outra ela se transformou em outra pessoa. Ele fala que foi um prazer conhecê-la, mas ela fala que o prazer só foi dele. Ele pergunta se pelo menos ele pode pegar o número dela, mas ela diz que não. Esse vídeo começa com Landon dizendo que essa garota é uma gata e que faz o tipo dele. Ele pergunta se está tudo bem e fala que ela é linda, e ela agradece. E depois que ela fala o nome dela, ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que gostou das tatuagens dela, e mais uma vez ela agradece. Ele pergunta como ela está e se ela está tendo um bom dia, e ela diz que sim. Ele fala que é bom saber e pergunta se ela é dali mesmo de Atlanta. Ela diz que sim, ele fala pra ela que ele acabou de se mudar para aquela área. Ela pergunta se ele está gostando, mas ele fala que é o segundo dia dele ali e que é muito cedo pra dizer e que por isso ele está dando uma volta na área. Ela fala que ela também só tá ali há alguns meses e ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é de Ohio e ele diz que é de Nova York. Ele fala que os dois são do norte e ela fala que é verdade. Ele pergunta de que parte e ela diz que é de Cleveland. Ele fala que pensou que ela ia dizer Cincinnati, mas ela diz que não e fala que é de Cleveland. Ele fala que conhece muitas pessoas de lá e em seguida fala pra ela que ele acha que eles deveriam se conhecer e quem sabe jantar. Ela pergunta o que mais ele gosta de fazer e ele fala que ele gosta de viajar. Ela fala que ela também gosta e ele fala que gosta de viajar, comidas boas e que, enfim, ele é uma pessoa aventureira. Ele também pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de viajar e que também gosta de jogos. Ele pergunta que tipo de jogo que ela gosta e ela fala que gosta de jogos de tiro. Ele fala que entendeu e ela fala que prefere jogar no computador. Ele fala que ele tem um computador e que ele gastou mais de $4.000, que ele tem um monitor, tem tudo, mas que ele não sabe jogar. Ela fala que ele precisa usar e ele fala que talvez ela possa ensinar pra ele. Ela fala que pode fazer isso e ele fala que tem tudo isso em Atlanta e que ele gostaria de conhecê-la e vê-la novamente. E em seguida ele pede o número dela. Ele pergunta como está indo o dia dela hoje e em seguida pergunta se ela tem um Android. E como ela diz que tem, ele pergunta se ela gosta de Android e fala que ele está vendo um Samsung. Ele pergunta que tipo de telefone é esse e ela diz que é o Flip 5. Ele pergunta se ele pode ver e ela fala que é claro. Ele fala que é um telefone muito legal e ela diz que tinha um outro que abria e fechava, mas que acabou de atualizar o telefone dela. Ele pergunta se ela não prefere um iPhone e ela fala que não sabe e diz que é o mesmo conceito. E diz que além disso, ela acha que esse dura mais. Ele fala que ela vai receber as mensagens dele e ela fala que ela também tem um iPad. Ela fala que conseguiu no trabalho dela e ele pergunta se ela não gosta de iPhone, mas ela diz que simplesmente não está acostumada. Ele fala que pra ele, desde que eles possam se comunicar, é isso que importa e ela fala que é verdade. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela fala que estava vindo do shopping e que estava indo pra casa. E diz que agora ela só estava dando uma caminhada mesmo. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que não é muito longe dali. Ele fala que ela não precisa ir andando e que ele pode dar uma carona pra ela. E como ela diz que vai ser legal, ele fala que o carro dele tá logo ali na frente. Ele fala que vai abrir a porta pra ela e ela agradece. E em seguida diz que ela é muito linda e mais uma vez ela agradece. O Landon fala que ele não vai mentir e diz que ele gostou muito dessa garota. Ela fala que tem azul no telefone dele e no carro dele e ele fala que gosta muito dessa cor. Ele fala que gostaria de aproveitar esse tempo para conhecê-la e pede para ela falar um pouco mais sobre ela. Ela diz que a arte a faz feliz e que ela gosta de cerâmica e diz que gosta de modelar. Ele fala que entendeu e ela diz também que ela tem viajado muito ultimamente. Ele pergunta para onde, ela fala que foi a primeira vez em Porto Rico. Ela fala que gostou muito das cidadezinhas e das lojas e fala também que ela foi para Chicago e para Indianápolis.
23. Ele fala que ela disse que gosta de cerâmica e pergunta se ela faz com aquela coisinha que fica rodando. Ela diz que sim e fala que ela faz isso já há muito tempo e que a última criação dela foi um Pokémon Lego. Ele fala que então ela é uma pessoa criativa e ela diz que sim e fala que ela também gosta de pintar. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 23. Ele fala que tem 26 e ela diz que tudo bem. Ela pergunta o dia do aniversário dele e ele fala que 18 de junho. E quando ele também pergunta, ela diz que 25 de setembro. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim e fala que ela não entraria no carro dele se ela não fosse. Ele fala que ele tinha que perguntar e pergunta quanto tempo e ela diz que há 2 anos. Ele pergunta quanto tempo e por que uma garota tão bonita quanto ela está solteira há tanto tempo. E como ela fala que não sabe, ele pergunta qual o tipo dela. Ela fala alguém que seja compreensivo, que se importe com ela e apenas seja confiável. Ele pergunta se precisa ser fiel e ela diz que tem que ser. E ele ainda fica ali um bom tempo conversando com ela e depois a leva para dar uma volta.